Pessoal, então como vocês assistiram o vídeo que fala da parte introdutória com relação à corrente elétrica, eu preparei um material para estar tirando as dúvidas de vocês. Então, corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor. Então, a primeira coisa, tem que se ter um condutor de elétron. E esses elétrons têm que estar livres, certo? Quando entre as extremidades desse condutor, ou seja, entre as pontas, é estabelecida uma diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? De um lado eu tenho ausência de elétrons, na outra eu tenho sobra de elétrons. Isso é uma diferença de potencial, certo? Olha aqui como é que funciona, uma animação para vocês. Então eu tenho aqui um fio condutor ligado a uma pilha, que a gente dá o nome de gerador. E esse fio condutor, ele está conduzindo vários elétrons dessa ponta que tem excesso de elétrons e vindo aqui para outra ponta que tem falta de elétrons. Entendeu? Então, por isso que ele está falando que tem que ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é isso. Ó. E aí ele passa por essa lâmpada e acende, porque quando esses elétrons passam pelo filamento da lâmpada, eles causam um efeito que a gente chama de efeito Joule. A gente vai ver isso mais para frente. E aquece esse fiozinho fininho que tem dentro da lâmpada ao ponto de criar luz. Qual que é o sentido, né? Eu falei que sai de uma ponta que tem um excesso de elétrons e vai para uma ponta que tem falta de elétrons. Aí os elétrons caminham, né? O sentido da corrente elétrica, sabemos que a corrente elétrica é formada pelo fluxo líquido de cargas e o seu deslocamento de onde há menor potencial, ou seja, o menor potencial que a gente fala é uma quantidade em excesso de elétrons, para onde há o maior potencial. Veja a outra animação. Ó. Então, imagine uma bateria. Aqui nós temos o polo negativo e aqui tem o polo positivo. Tá vendo? Ó? Os elétrons saem do polo negativo, passa pelo condutor, passa pela lâmpada, aquece a lâmpada ao ponto de criar luz e chega aqui ao polo positivo. Quando a gente fala que a bateria está descarregada, é porque todos os elétrons que estavam livres aqui, sobrando aqui, passou para cá e equilibrou a bateria. Quando a gente põe a bateria para carregar, o que a gente faz? A gente faz o sentido contrário, é por isso que é forçado, a gente leva para um carregador de bateria, né? Aí ela arranca os elétrons aqui e passa para cá, para depois a gente usar. É isso que é carregar uma bateria. Então, quer dizer, esses elétrons eles saem de um excesso que eles têm e vêm para equilibrar o outro lado. Essa diferença de potencial é medida em volts. Olha, imagina uma pilha de 1,5 volts. Tá vendo aqui, ó, os elétrons estão saindo de uma ponta, tá vendo aqui, ó, e entrando na outra ponta, ó, saindo de uma ponta e entrando na outra ponta. Isso é uma corrente elétrica. Agora veja só, quando eu aumento essa diferença de potencial, como é que é aumentar? Por que eu aumentei? Aqui é 1,5. Se eu pegar 1,5 mais 1,5, dá 3 volts. É duas pilhas daquelas de controle remoto, de alguns brinquedos, né? De eletrodomésticos. Então tá aí, ó, 3 volts. Olha só a quantidade de elétrico que está passando. É maior ou menor? É claro, é visivelmente maior. Então, quanto maior for essa diferença de potencial, maior vai ser essa corrente que vai estar passando. Correto? Bom, então o sentido da corrente elétrica. Como o pessoal não tinha tantos instrumentos para estar medindo, existia um sentido que a gente chama de convencional. Olha, ó, inicialmente, nos condutores sólidos, pensava-se que a corrente elétrica era consequência do movimento de cargas positivas. Olha, eles imaginavam que era a carga positiva que caminhava. Hoje nós sabemos, e nós já falamos em sala de aula, que é, na verdade, os elétrons que caminham, né? Dessa forma, o sentido da corrente elétrica do potencial maior era positivo para o potencial menor negativo. Esse a gente chama de sentido convencional.
Mas a gente sabe que, na realidade, né, o que ocorre é o contrário. É do potencial de menor, ou seja, o polo negativo, para o de maior potencial, que é o polo positivo. Isto é, contrário ao sentido de campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Então, eu até preparei aqui para vocês uma ilustração. Então, ó, o referencial dotado para o sentido da corrente elétrica nos condutores vai ser o convencional. A gente tem que levar o convencional, certo? Mas a gente sabe que na real é o contrário. Aqui, ó. Isso aqui explica melhor para vocês. Ó. Tá vendo? A bateria, aquele polozinho da pilha que tem aquela cabecinha, é o polo positivo. Vocês podem olhar aí na casa de vocês. E a bundinha da pilha é o negativo. O sentido real, nós sabemos que ele sai aqui do negativo e vai para o positivo, né? Aqui, ó, o sentido real da corrente, certo? Ele sai da onde tem muito elétron e vai para onde está o quê? Com pouco elétron. Mas, infelizmente, existe, eu acho que é infelizmente, tá? Eu até comentei isso com meus professores na faculdade. Existe esse outro sentido convencional, ó. E por quê? Eles imaginavam que era do positivo para o negativo. E isso ficou há muitos anos e não teve como mudar. Tá bom? Então, o sentido convencional é o contrário do real. Maravilha? Bom, então o que são condutores elétricos? A gente já comentou em sala de aula também. São materiais que possuem grande quantidade de elétrons livres, né? Existe uma baixa atração dos elétrons no núcleo do átomo. E aí o que acontece? Eles têm capacidade de ser arrancados. Isso é um condutor elétrico, tá? Exemplo, soluções que possuem íons livres, soluções eletrolíticas, metais, né, cobre, zinco, ferro, tudo que for metal, ele é um bom condutor. E o isolante são um material que não possui a propriedade citada acima, ou seja, não possui elétrons livres. Existem 3 tipos de corrente elétrica, a mista, a eletrônica e a iônica. A corrente mista é a que ocorre no interior de lâmpadas fluorescentes, ou seja, é composta pelo fluxo dentro da lâmpada de íons e elétrons livres. Lembra das lâmpadas fluorescentes? Aquelas compridas também são fluorescentes, tá? Aqui tem um exemplo, a gente chama de lâmpada eletrônica, mas aqui dentro é fluorescente, tá bom? Corrente eletrônica é a que ocorre numa lâmpada com filamento de tungstênio, ou seja, há fluxo de elétrons livres. Só a corrente eletrônica é uma corrente só com elétrons livres. É aquelas lâmpadas comuns, é um exemplo, tá? Que passa aqui na lâmpada aqui, ó, é a corrente eletrônica. E a corrente iônica ocorre em soluções eletrolíticas, como o próprio nome diz, é composta pelo fluxo de íons positivos e negativos, né? Então, são íons livres dentro dessa solução, livres aqui, ó, solução condutora. Nós temos íons positivo e negativo. Isso faz com que há um fluxo de elétron dentro dessa solução. Bom, a fórmula para cálculo da intensidade da corrente elétrica. Lá no vídeo tinha a fórmula. Então, essa fórmula é que a gente vai estar utilizando nos nossos exercícios. O I é a intensidade da corrente elétrica. O Q é carga elétrica, que a gente já calculou em sala de aula. Lembra que Q, esse Qzão aqui, ó, o Qzão é igual a N vezes Z. N sendo o número de elétrons e E sendo a carga elementar. Lembra disso? Então, isso aqui é a carga elétrica que a gente já aprendeu a calcular. E ΔT, delta é variação, né? Então, variação de tempo em segundos. Olha como é que é calculado aqui, então, ó, a corrente elétrica. A corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é igual à divisão, né, da carga pelo tempo. Tá certo? Então, veja bem aqui, ó, se eu tiver aqui um reloginho ligado aqui, ó, e fala assim, já liga, aí eu vou contando quantos elétrons vai passando, ou seja, quanto de carga que está passando dentro de um certo tempo. Isso é corrente elétrica. Certo? Simples, né? Bom, e a unidade de carga, a gente viu que é Coulomb. E a unidade de tempo vai ser segundo. Coulomb por segundo, na verdade, deu-se o nome de ampere, em homenagem ao físico que calculou isso. Físico, matemático, filósofo, né? Da época, né? É o ampere. Então, a unidade de corrente é ampere. Os submúltiplos, nós temos aqui vários submúltiplos aqui, ó. Veja bem, o nome, ó, miliampere. Esse M minúsculo antes do A. Ele equivale a 10 elevado a menos 3 amperes. É os submúltiplos do ampere. Porque corrente também pode ser medida pequenininho. Essas correntes que utilizam em materiais eletroeletrônicos são correntes pequenas.
Microampere, aqui ó, vem aqui o micro, que é uma letra grega antes do A, significa 10 a menos 6. Nanoampere, aqui ó, esse N aqui ó, é de nanoampere. Esse nanoampere equivale a 10 a menos 9. E o picoampere, pico aqui o P ó, antes do A, é 10 a menos 12. Tem os outros submúltiplos, mas não é muito utilizado aqui no ensino médio não. Vamos ver esses exemplos para vocês verem tanto que é simples calcular isso daí. Porque eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem durante esse final de semana e a gente corrigir na semana que vem. Olha o exemplo. Ó. Exemplo de aplicação. Primeiro, por uma seção transversal, ou seja, por um fio medindo ali, ó, como se fosse uma cancela, contando a quantidade de boi passando, né? Ou então eu aqui em frente à GO010 contando a quantidade de carros passando. Suponhamos que esses carros sejam os elétrons. Então, ó, por uma seção transversal de um fio condutor, passam 15 coulomb em 3 segundos. Calcula a intensidade da corrente dentro desse fio. Muito simples, né, gente? Olha lá, ó. Olha a resolução do número 1. Eu tenho a carga 15 coulombs, eu tenho o ΔT que é 3 segundos. Se eu jogar na fórmula, ó, que é I igual a Q sobre ΔT, vai ficar 15 coulombs dividido por 3 segundos. Ou seja, 15 dividido por 3, 5 amperes. Então, a intensidade da corrente é 5 amperes. Fácil, né? Olha o segundo exercício. Ó. Um aparelho elétrico admite a intensidade de corrente máxima de 10 amperes. Então, imagina que você tem aí uma impressora em casa, né? E esse aparelho está escrito na etiqueta lá que ele suporta no máximo a intensidade de 10 amperes. E este será ligado a um fio condutor pelo qual está fluindo 40 coulombs em 2 segundos. Responda, se o aparelho elétrico for ligado nessas condições, o que ocorrerá com ele? E por quê? Bom, vamos calcular aqui o que aconteceu, né? Olha aqui, no exercício 2, devemos observar a intensidade máxima suportada pelo aparelho, que é 10 amperes. Qualquer valor superior a esse, o aparelho sofrerá um curto e queimará. Sendo assim, devemos calcular a intensidade da corrente no fio. A carga que está passando é 40 coulomb, o tempo é 2 segundos. Olha a resolução. Q sobre ΔT. 40 sobre 2 deu 20 amperes. Rapaz, se eu ligar esse aparelho nessas condições, concluímos que o aparelho for ligado. Nessas condições, ele sofrerá um curto, porque a intensidade de corrente no fio é superior à máxima intensidade suportada por ele. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aí para nós, tá ok? Obrigadão e até a próxima!